Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando nosso curso de Geometria Analítica Plana, na nossa aula anterior a gente aprendeu a calcular a distância entre retas paralelas, tá? Então a gente desenvolveu uma fórmula para isso. Só um comentário, né? Teve gente me perguntando, mas e quando as retas não forem paralelas? Sempre que as retas forem concorrentes, né? Porque a gente está na Geometria Analítica Plana, então ou as retas são paralelas, ou são coincidentes, ou são concorrentes. Quando as retas forem concorrentes, a distância é sempre zero, assim quando elas forem coincidentes também. Tá? Então só é possível na geometria plana calcular a distância entre retas quando elas forem paralelas, caso contrário a distância vai ser sempre zero. Tá? Então, como teve gente me perguntando, estou aí então esclarecendo esse ponto. Tá? Bom, então dando continuidade, vamos então resolver aí uma bateria de exercícios envolvendo esse conceito que a gente viu na nossa aula anterior. Tá legal? Beleza? Bom, então olha só. Então o nosso primeiro problema é calcule a distância entre as retas paralelas. R de equação 6x menos 8y mais 5 igual a zero e a reta S de equação 9x menos 12y menos 1 igual a zero. Beleza? Bom, como é que a gente... qual foi a fórmula que a gente desenvolveu na aula anterior, né? A fórmula que a gente desenvolveu na aula anterior foi a distância de R até S é igual ao módulo de menos C mais C' sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então foi isso aqui que a gente viu na aula anterior. Só que essa fórmula, ela só faz sentido se nas duas retas os coeficientes de x e de y, os respectivos, são iguais, né? Então esse A e B aqui teria que ser igual aqui. Bom, e aí como é que a gente faz isso, né? Bom, as retas são paralelas porque de fato você tem aí que esses coeficientes são proporcionais, né? Então 6 sobre 9 dá 2 terços, menos 8 sobre 12 também dá 2 terços. Ou seja, então eu tenho esse cara aqui múltiplo de 3, eu tenho esse cara aqui múltiplo de 3, eu tenho esse cara múltiplo de 4, eu tenho esse cara múltiplo de 4. Então, para a gente conseguir aplicar essa fórmula, a gente tem que reescrever essas duas retas aqui de maneira que os coeficientes de x e os coeficientes de y sejam iguais, né, respectivamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, se eu tenho que a razão entre os coeficientes é 2 terços, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação toda por 3, tá legal? Perdão, por 3 não, por 3 vai ser embaixo. Eu vou dividir essa equação toda por 2 e vou pegar e vou dividir essa equação toda por 3. Por quê? Porque ao fazer isso, a reta R vai ficar como? Vai ficar 6 dividido por 2, 3. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Mais o quê? Mais 5 sobre 2 igual a zero. A equação S vai ficar como? A equação S vai ficar 9 sobre 3, 3. Menos 12 dividido por 3, menos 4, menos 1 dividido por 3, menos 1 terço, igual a zero. Então, repare que esse cara aqui é o A, esse cara aqui, assim como esse, é o B, esse cara daqui é o C, e esse cara daqui é o C'. Então a gente reescreveu as retas igualando aí os coeficientes x e y. Então agora a gente consegue aplicar a fórmula que a gente viu na nossa aula anterior, tá? Então a distância de R até S vai ficar o módulo de menos C mais C',
sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, isso aqui nos deu o quê? Isso aqui, então, nos deu o módulo de menos 5 sobre 2 menos 1/3 sobre a raiz de 9 mais 16. Calcula MMC aqui. Para cá vem 3, para cá vem 2. Então a gente ficou com o quê? Então a gente ficou com menos 15 menos 2 sobre 6. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre a raiz de 25. Né? 9 mais 16. Bom, e aí? Isso aqui vai dar menos 17, então ficamos com 17 sobre 6 dividido por 5. Logo, isso aqui então é 17 sobre 6 vezes 1/5. E, portanto, a distância entre essas duas retas é 17 sobre 30. Tá legal? Beleza? Bom, então repara. Nesse problema, a gente precisou igualar esses caras. Porque o que a gente viu foi já com os coeficientes iguais. E aí, como eu já havia falado na aula anterior, quando não forem iguais, a gente multiplica ou divide por números espertos para igualar. Como é que a gente acha isso, né? Como é que são esses números espertos? Se a razão entre os coeficientes é 2/3, então para torná-los iguais, eu tive que dividir por 2 em cima e tive que dividir por 3 embaixo, exatamente para deixá-los iguais. Certo? Não foi, porque você pode perguntar, mas por que você dividiu por 2 e por 3? Como é que você sabia isso? Eu sabia isso porque a razão entre os coeficientes era 2/3. Então, se a razão entre os coeficientes é 2/3, para deixá-los iguais, eu precisava fazer essa conta. Beleza? Tranquilo? E aí sim, igualando as equações, né, nesse sentido, né, igualar nesse sentido, a gente consegue então calcular a distância entre as retas aplicando essa fórmula que a gente viu na aula anterior. Tá legal? Beleza? Então, até a próxima.